Voltamos, exatas 9h15, né? Vamos começar agora a nossa disciplina, ainda do curso técnico em recursos humanos, a nossa disciplina de rotinas organizacionais, né? Lisandra Pinto, bom dia, seja bem-vinda. Vamos lá, pessoal, tivemos aí um intervalozinho, né, de 15 minutinhos. Deu tempo de tomar um cafezinho para despertar, né? A professora desceu, tomou um café, não podia nem tomar café por conta da voz, né? Então, vocês sabem que professor gosta muito de tomar café, mas tem que ter o cuidado, porque senão aumenta aqui o pigarro, fica prejudicando, né, a voz aqui. Então, vamos lá continuar a nossa aula, né? Mas deu tempo, né? Lavar o rosto, fazer um lanchinho, né? E voltar aqui com a nossa aula, tá? Então, vamos lá. Bom, objeto do conhecimento, estrutura organizacional. A gente vai ver hoje nessa disciplina estrutura organizacional. Como é a estrutura da organização, como é a estrutura empresarial. Objetivo de aprendizagem, definir e compreender a estrutura organizacional e apresentar as variáveis organizacionais e como elas determinam a estrutura organizacional. Da teoria à prática, as resoluções, aquelas questões que a gente começa a resolver aqui, tá? Bom, vamos recapitular com as atividades da aula anterior, né? Não vamos demorar nessas atividades, tá? Na aula anterior, a gente falou sobre organização pública, organização privada, administração pública e administração privada. E a gente viu que a administração pública é um conjunto de órgãos, tá? Instituídos para a consecução dos objetivos do governo, tá? A administração pública, órgãos públicos, organização pública, tá? As pessoas físicas que ocupam os cargos que compõem a estrutura do governo, ligados ao exercício de atribuições constitucionais, são denominadas agentes políticos, tá? A gente só está recapitulando o que a gente viu na aula passada. E os órgãos públicos são o quê? Centros de competência, centros de comando, centros de realização de atividade política ou a expressão fática dos poderes? Né? São centros de competência, ok? Vamos lá começar com a nossa aula, que se intitula Estrutura Organizacional. Tá? E o que é estrutura organizacional? Como é que isso surge? Como é que a gente organiza? Né? Qual é a importância de estruturar essa organização? As organizações criam estruturas organizacionais adequadas ao cumprimento dos seus objetivos. Né? Ao adotarem estratégias de inserção e adaptação ao ambiente em que estão inseridas para atender às pressões e exigências externas. A análise das características do ambiente em que uma organização está inserida possibilita entender tanto interna quanto externamente o seu comportamento e a formação da sua estrutura. Talcott Parsons, um dos autores que contribuíram para o aprofundamento dos estudos organizacionais, considera as organizações formais, olha só, como um importante mecanismo das sociedades modernas para a mobilização do poder no interesse de se chegar aos objetivos coletivos. Tá? Essa definição, baseada na teoria geral dos sistemas sociais, induz Parsons a inferir que as organizações são sistemas sociais constituídos por subsistemas que devem resolver 4 problemas básicos. Primeiro problema, adaptar as organizações ao ambiente externo. O que foi que nós falamos lá na disciplina, né, de comunicação organizacional? Que é importante para a organização a comunicação entre o ambiente interno com o ambiente externo. Né? Então, adaptar as organizações fora da organização, fora da empresa, aos clientes, o ambiente externo. Quem é que está no ambiente externo? Os clientes, os consumidores, os fornecedores.
a sociedade em geral, a comunidade. Os indivíduos que necessitam ser atendidos por serviços ou produtos dessa organização. Então, nós temos que adaptar as organizações às necessidades da sociedade, ao que a sociedade quer, ao mercado de trabalho. Tá? Outro problema, definir os objetivos da organização e os recursos para atingir. Definir os objetivos da organização e os recursos que eu vou precisar para atingir os objetivos. Isso tudo tem que ser colocado aonde? No planejamento da organização. No projeto organizacional. Outro problema, integrar e coordenar as diferentes unidades da organização. Tem que haver integração e coordenação. Manter a motivação e o sistema cultural da organização. Motivação dos colaboradores. Manter a motivação para quê? Para aumentar a produtividade, melhorar a produtividade da organização. Bom, dentro da estrutura organizacional, nós temos a abordagem estruturalista das organizações. Como é que a gente aborda essa estrutura? As organizações são normalmente dotadas de duas estruturas, né? A estrutura formal e a estrutura informal. A estrutura organizacional formal é, segundo a definição dada por Jones, o sistema formal de tarefas e relações de autoridade, que controla como as pessoas coordenam e usam recursos para alcançar os objetivos organizacionais. Olha só, o controle e a coordenação. Tá? Controle da atividade do processo produtivo, coordenar essas pessoas em relação ao uso dos recursos para que seja atingido o objetivo da organização. Estrutura organizacional formal. De acordo com Dias, a estrutura formal em uma organização pode ser caracterizada essencialmente por duas dimensões, que expressam a diferença de responsabilidades que existem internamente, ou seja, dentro da organização. Nós temos a estrutura funcional, dimensão funcional, dimensão hierárquica. A funcional é relacionada à divisão do trabalho, funções exercidas por cada um, né? E a hierárquica diz respeito à autoridade, são os níveis hierárquicos, certo? A organização formal, sintetiza por Brown, é a hierarquia oficial como ela se apresenta no papel, né? Organização formal, aquela em que todos os trabalhos estão sujeitos à regulamentação e padronização, favorecendo a aceleração das atividades repetitivas e a tomada de decisão em cadeia de comando. Sujeitos à regulamentação e padronização, ou seja, a gente imagina o quê? Trabalhos estão sujeitos a normas, tem que cumprir normas, né? E acelera tarefas repetitivas, aceleração de tarefas repetitivas. Opa, professora! Se acelera tarefas repetitivas, então isso quer dizer o quê? Que pode acontecer um retrabalho, ocorre um retrabalho, tá? Tarefas repetitivas são retrabalhos, ok? A estrutura organizacional informal, falamos da formal, agora a informal, segundo Storner e Freeman, é constituída de relacionamentos
não documentados e não reconhecidos oficialmente entre os membros de uma organização, que surgem inevitavelmente em decorrência das necessidades pessoais e grupais dos empregados. Organização informal é aquela que tende a ser mais dinâmica, né? Dando aos trabalhadores mais liberdade para desempenhar suas tarefas e permitindo que os gerentes fundamentem sua tomada de decisão em suas próprias percepções e no desempenho dos seus subordinados. Na estrutura informal, nas organizações, ao ver de Lazzarini, né, de acordo com Lazzarini, também pode ser representada como uma rede intraorganizacional, isto é, interna à organização, constituindo como que uma rede formada, nesse caso, por pessoas, né, os nós da rede, que se conectam e se relacionam por diversos meios, que são os laços, né? Os laços a que o autor alude, ou seja, se refere, são os espontâneos, estabelecidos principalmente por relações de amizade, né, fatores emocionais ou por colisões de interesse, que são os fatores racionais. Os grupos informais são denominados por Brown de grupos primários ou pequenos grupos unitários, né? Estão interligados por uma cadeia de relações pessoais que podem ser, né, de qualquer tipo ou grau, mas é preciso que haja um sentimento de apreciação, desgosto ou indiferença. Bom, dentro dessa abordagem estruturalista, ainda falando da informal, né, o autor sustenta que a identificação e o entendimento dos pequenos grupos informais, e não a sua eliminação, não só são fundamentais para a adequada gestão de organização, pois é nelas que os indivíduos moldam as suas atitudes, opiniões e objetivos e ideias, mas são também uma das fontes fundamentais de disciplina e controle social. Tá? Tanto a estrutura organizacional formal quanto a estrutura organizacional informal são relevantes para o entendimento dos fenômenos que ocorrem nas organizações. A estrutura formal é planejada e racionalizada, né? Racionaliza a execução das atividades dentro da organização, uma vez que se sabe antecipadamente a quem recorrer quando é necessário tomar uma decisão. O que resulta em quê? Rotinas de gestão que revertem em maior eficiência e eficácia organizacional. Falamos no início que a formal ela é coordenada e controlada, tá? Controle e coordenação está dentro de onde? Dentro de planejamento. São, como interpreta Dias, arranjos de certa forma arbitrários aos quais os indivíduos devem se ajustar. Tá? Por isso, podem também figurar nos manuais de gestão de organização. A estrutura formal, representada pelo organograma, e segue estritamente as relações hierárquicas e por departamentos como previsto. Por exemplo, um documento criado pelo Departamento de Manutenção. Imagine aí, um documento que é criado pelo Departamento de Manutenção, ele precisa ser validado. Esse documento criado, ele precisa ser validado pelo setor de projeto. Ele precisa, depois de validado, ele precisa ser aprovado pela gerência e ser apreciado pela Secretaria Executiva para, então, depois disso, ser assinado pela diretoria. Se um desses elementos não o fizer ou apresentar alterações, o processo para ou retrocede, não vai para frente. Tá? Então, o quê? Tem um plano a seguir. O documento é criado por um departamento. Para ele ser validado, ele tem que ser validado pelo setor de projeto, né? Ele tem que ser aprovado pela gerência. Olha só, setor de projeto, gerência, secretaria executiva, diretoria. Tudo tem uma sequência, tem que seguir a sequência. Não pode faltar nenhuma dessas sequências aqui.
Isso significa coordenação, isso significa controle de todas as atividades que é realizado dentro da empresa, dentro da organização. É assim que funciona a estrutura formal, tá? Um dos tipos de estrutura organizacional mais tradicionais e antigos advém desse modelo, que é a estrutura organizacional linear, né? É aquela que segue a hierarquia da mais alta linha de comando até aqueles que apenas executam as ordens. O exemplo mais claro é o exército e suas linhas de comando. Tem as linhas de comando, tem que seguir aquela ordem, né? Se não seguir a ordem, vai ter algum problema. As estruturas organizacionais formais ainda são divididas em funcional, territorial e outras. A gente vai ver cada uma dessas, tá? Na funcional, a estrutura é montada pela função de cada departamento. Exemplo, departamento de marketing tem a função de quê? De marketing. Departamento financeiro tem a função de quê? Né? Assuntos financeiros. Departamento de RH é o departamento de recursos humanos. Contratação, admissão, né? Demissão, certo? Treinamentos. Isso tudo está no departamento de RH, que toda organização tem que ter. Gente, toda empresa tem que ter um departamento, tem que ter um setor de RH. Tá? Territorial, por regiões, no caso de empresas geograficamente espalhadas. Eu tenho uma empresa aqui na região sul, uma empresa na região norte, uma empresa na região nordeste. Tá? Clientes, por público. Exemplo, público infantil. Minha organização atende o público infantil. Minha organização atende o público masculino, atende o público feminino, atende idosos, né? Atende o público com deficiências, certo? Processos. Algumas indústrias que são divididas entre montagem, pintura, acabamento, né? Dentro de uma concessionária, por exemplo, vou fazer a revisão do meu carro, né? Tem o setor da linha de pintura, da linha de mecânica, né? De acabamento. Tem o setor. Cada setor tem um processo. Tá? Projetos, principalmente construtoras, que possuem projetos temporários e profissionais, que atuam por projeto, né? E não continuamente na mesma função. Tá? Matricial, quando existem hierarquicamente 2 departamentos a coordenar o trabalho de um. Tá? Mista, quando mistura-se 2 ou mais tipos de estrutura para se adequar, né, à realidade da empresa e ou do mercado. E a estrutura informal, por sua vez, é dinâmica, né? Ela é fruto das interações sociais decorrentes das relações de trabalho, de amizade, que viabilizam maior produtividade e maior qualidade nas diferentes atividades. As organizações possuem, portanto, além de uma dimensão técnica, uma dimensão social, ou seja, na expressão de Selznick, uma estrutura social. Tá? Ambas as estruturas, formal ou informal, ela é fruto, tá? Elas ocorrem o risco de gerar efeitos negativos. Isso é um risco que toda organização corre, né? Para o bom funcionamento da organização quando são criadas barreiras ou resistências formais ou informais, que obstaculizam a implementação, ou seja, geram obstáculos para a implementação de programas e de mudanças organizacionais. Né? As dimensões estruturais de uma organização, representativas das suas estruturas formal e informal, são influenciadas significativamente pela estrutura burocrática existente internamente. A estrutura organizacional informal não define o relacionamento entre as áreas da empresa, pressupondo uma ação mais natural entre os colaboradores. Seguindo o mesmo exemplo da estrutura organizacional formal, o departamento de manutenção poderia mandar diretamente o documento para a diretoria. Aquele exemplo. Cria um documento, ele tem que ser validado até chegar à diretoria.
né? Então, ele poderia mandar diretamente o documento para a diretoria, mas talvez fosse mais eficiente fazer isto pela equipe de projetos sem passar pela gerência ou pela secretaria. Tá? Há mais agilidade em alguns passos, mas em compensação, no caso de erros ou retrabalhos, pode atrapalhar o andamento dos procedimentos. E erros e retrabalhos é algo que a gente aprendeu e vem aprendendo, que a gente tem que evitar dentro de uma organização. Porque o retrabalho é um erro, é uma falha, tá? E isso atrapalha a produtividade, certo? Bom, dentro da estrutura organizacional, nós temos organizações classificadas como verticais e horizontais. Pessoal, muita atenção nisso aqui. Por quê, professora? Atenção em tudo, né? Tudo aqui é válido, certo? Para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento, tá? Por quê? A maioria das provas de concurso mostram muito isso aqui, tá? Abordam muito isso aqui. Essa questão da organização vertical e horizontal, tá? Nessa área de vocês, de recursos humanos, na área administrativa, tá? Eles abordam muito. Teve um concurso que eu fiz, tá? Para a área administrativa, que exigia somente o nível médio, né? Que caíram 3 questões em relação a isso. E, por incrível que pareça, as 3 questões, né, eu consegui responder por quê? Porque eu aprendo com o conhecimento aqui, com o conteúdo que eu estou ensinando para vocês, né? Então, vocês, quando se depararem numa prova, numa avaliação de vocês aqui do curso, ou numa prova de concurso, vocês vão responder rapidinho e vão responder certo, tá? Organização vertical. É um tipo de estrutura alongada, geralmente na forma de uma pirâmide, e que existem papéis muito específicos de cima para baixo. A liderança se encontra no topo da pirâmide. E à medida que se desce, a autonomia e o poder de decisão diminuem. Tá? Olha aí, agora que está chegando as mensagens do IPTV, gente. Tá vendo, Maioli? Tá atualizando tudo aí, tô vendo agora. Então, o pessoal aí que deu oi desde o início, né? Prata, gente, tem muita gente. Bom dia. Olha aí, agora que tá atualizando o IPTV, tá? Tô vendo a mensagem de vocês agora. Não pensem que a professora não tinha visto, é porque agora que eu estou vendo, tá? Beleza? Agora que eu estou vendo aí, certo? As mensagens de vocês. Muito bom dia pro pessoal aí de Prata, né? Quem mais? Beneditinos, do Inocêncio. Certo, beleza. Vamos lá. É muito mais fácil imaginar um tipo de organização vertical, já que é a estrutura mais comumente utilizada pelas grandes empresas em que há separação departamental e cada área é administrada por gerentes que se reportam à diretoria. Ok? Bom, e quais são as características, professora, de uma organização vertical? Né? Em uma organização vertical, normalmente o proprietário ou equivalente, né, está no topo da cadeia de comando. Além de existirem outras características, como a política, objetivos, estratégias e tomadas de decisões são geradas pelo céu. Né? Vocês vão ver muito essa expressão aqui. Tá? Chefe Executive Officer. Os comandos são dados em cascata, tá? No organograma. Os gerentes de departamento são responsáveis por controlar os fluxos de trabalho, além de garantir que todas as decisões estratégicas sejam implementadas. A estrutura operacional do dia a dia é geralmente dada pelo planejamento de vendas e operações. Há papéis e responsabilidades bem definidos e os funcionários geralmente não estão envolvidos na tomada de decisão. Funcionário não está envolvido na tomada de decisão. Certo? Exemplo de uma organização vertical. A Amazon.
A Amazon é uma empresa que tem uma estrutura vertical com 12 níveis. Jeff Bezos está no ápice da pirâmide como nível 12, enquanto entregadores e empacotadores estão no nível 1. Né? A pirâmide, vamos supor aqui, tá? Os níveis hierárquicos. Olha aí, a pirâmide na organização vertical. Quem é que está ali no topo? É o Jeff. Olha o exemplo aqui da Amazon, viu? Bezos. Vamos supor que aqui tem 12 níveis. Eu botei só 1, 2, 3, 4. Vamos supor que tem 12 níveis. Certo? Posso dividir aqui, ó. Tá. Quem está no topo é quem comanda. É o dono. Né? E quem está no nível 1, na base, são os entregadores e empacotadores. Certo? Neste caso, a Amazon utiliza um tipo de organização informal por meio do uso de cores. Cores. De acordo com o tempo de empresa dos funcionários, que começa do azul e avança a cada 5 anos até chegar ao prateado. Tá? Ou seja, quem tiver com prateado, é porque está há mais tempo na empresa. Organização horizontal. É aquela que tem um organograma plano ou achatado. Certo? Nesse tipo de organização, não há uma grande presença de gerentes e muitos trabalhadores estão sob responsabilidade de um único gerente. Esse projeto permite que os funcionários tenham muito mais liberdade e autonomia para tomar decisões, além de fomentar uma atmosfera de capacitação e motivação que se conecta com os objetivos gerais. E quais são as características de uma organização horizontal? Em uma organização horizontal, encontramos esforços coordenados em toda a estrutura, na qual todos os papéis têm uma importância crítica e certas características como: ela se concentra no planejamento conjunto e na tomada de decisão, tá? Tem poucos gerentes e dá mais autonomia aos trabalhadores. É uma estrutura que capacita gerentes, dando-lhes autonomia e permitindo que tomem decisões importantes, sem necessidade de pedir autorização. Tá? Já na vertical tem que pedir autorização. As parcerias com outras empresas são geralmente condicionadas pela capacidade de adaptação à horizontalidade. Os objetivos estão focados no cumprimento das metas, né, de produtividade, em vez de favorecer as decisões de um líder. Conta com a incorporação de tecnologia para promover uma comunicação ágil e flexível em todas as áreas. Se a gente vê que é uma comunicação ágil e flexível, então o colaborador ele tem contato direto com quem? Com o gestor, com o chefe, com o líder, com o diretor. Já a comunicação não é ágil e nem flexível na organização vertical, tá? O exemplo mais notório de uma organização horizontal é a Netflix. O exemplo de organização horizontal, Netflix, que certamente rompeu esquemas tradicionais e adaptou um sistema holocrático, ou seja, sistema holocrático não existe uma hierarquia, né? Quando vocês se depararem com esse termo, sistema holocrático, não existe hierarquia, é uma organização horizontal. Na vertical, o sistema tem hierarquia, tá? Então, não é holocrático. A empresa tomou o melhor do conceito de organização vertical e horizontal para criar uma estrutura sem encosto, né? Permitindo que a autoridade e a tomada de decisões fosse compartilhada entre outros membros. Os objetivos governam, né? E para cada objetivo, diferentes papéis críticos e responsabilidades profissionais são estabelecidos no que chamam de esferas de autoridade, em que as equipes se autogerenciam com base
em objetivos em comuns. E olha só as diferenças entre a organização vertical e a organização horizontal, né? Nas organizações verticais, o organograma é alongado, geralmente na forma de uma pirâmide, né? O organograma na horizontal é plano ou achatado. Os papéis são muito específicos de cima para baixo na organização vertical. Os colaboradores geralmente não estão envolvidos na tomada de decisão. A gente já imagina como é a comunicação, que não é flexível. E os comandos são dados em cascata no organograma. Nas organizações horizontais, organograma plano achatado, como já foi dito, não há uma grande presença de gerentes, tá? Concentra-se no planejamento e na tomada de decisão em conjunto. A gente já imagina como é a comunicação, que é flexível. E colaboradores têm mais liberdade e autonomia e podem até chegar, né, a ajudar ou participar na tomada de decisão, tá? Neste ponto, é importante esclarecer quais são as diferenças entre uma organização vertical e horizontal, para separar ponto por ponto, né, suas características. Aqui estão as principais, né? Na tomada de decisão, fator-chave que separa uma organização vertical de uma horizontal. Dados, né, os tomadores de decisão em cada um deles. Por exemplo, na vertical, o peso das decisões cai sobre a posição de liderança, né? Quem toma a decisão, a tomada de decisão é pelo líder, né? Quem está no topo. E a influência é diluída à medida que vai descendo, né? Em uma organização horizontal, os funcionários estão geralmente empoderados para tomar decisões relacionadas a algum aspecto inerente ao papel, colocando em segundo plano a figura de gerente. Número de gerentes. A estrutura vertical normalmente tem pelo menos um gerente para cada departamento, né? Mesmo que distribuído por áreas produtivas, né? Exemplo, um gerente geral de vendas que lidera outros 3 gerentes nesse segmento. Nas organizações horizontais, há poucos gerentes encarregados de muitos trabalhadores e esses dotados de muita autonomia. Enquanto, no nível de participação dos funcionários, na horizontal, os funcionários são encorajados a fazer parte das decisões, né, da empresa. Naqueles que seguem uma metodologia vertical, o gerente ou proprietário raramente consulta o funcionário para fazer mudança, né. Fluxo de comunicação. Olha os fluxos de comunicação que a gente viu na disciplina anterior, na aula anterior. A comunicação nas empresas por um modelo organizacional vertical é geralmente lenta, né? E é transmitida apenas aos líderes departamentais, até mesmo ignorando a gerência intermediária. Em estrutura horizontal, é permitido o fluxo livre de informação à medida que os funcionários interagem uns com os outros regularmente, o que favorece a eficiência e a produtividade. Nível de eficiência. Na estrutura vertical, os processos de aprovação tendem a ser altamente complexos, o que impacta negativamente a produtividade. Os funcionários completam suas tarefas e cabe aos gerentes imediatos aprovarem os resultados antes de enviá-los à gerência superior, tá? Com base nisso, as organizações horizontais, ao capacitarem seus funcionários, oferecem maior flexibilidade na aprovação do processo, podendo até mesmo eliminar essa etapa e ganhar eficiência em cada atividade. Nível de criatividade. As verticais limitam a criatividade e a inovação, já que não tem uma comunicação flexível, né? Estabelecendo uma cadeia de comando inquebrável. E as horizontais, elas fazem motivar a criatividade dos colaboradores, dando-lhes absoluta liberdade para pensar e criar, tá? Agem coletivamente na horizontal. Nível de colaboração. Na horizontal, a elaboração é estimulada a acontecer organicamente por meio de abertura de todos os canais de comunicação interdepartamentais. Em contraste, na estrutura vertical, só abre essa possibilidade quando ocorre reunião, ou evento de colaboração formal, em que somente a cooperação dentro da mesma área é permitida.
Abertura para assumir riscos. A disposição de assumir risco é outra grande diferença entre uma organização vertical e horizontal. Enquanto as organizações verticais, o fracasso é evitado a todo custo, gerando estratégia defensiva, nas organizações horizontais, o custo de oportunidade é considerado um benefício e não um risco. Né? Satisfação de funcionário. Na horizontal, estimulam funcionários, ou seja, são motivados a terem suas próprias iniciativas, tá? E na vertical, a satisfação no trabalho ocorre quando há funcionário que prefere ambientes de processos definidos e regras rígidas, né? E estrutura, organização vertical, tem mais estrutura do que as horizontais, tem um organograma bem definido, com funções e responsabilidades específicas para cada membro. Nas horizontais, oferecem maior flexibilidade e igualdade de condições a seus funcionários, algo que, sobre algumas condições de trabalho, pode levar à falta de foco e atrito entre funcionários. Né? E aqui são os exemplos de estruturas. Né? Estruturas linear, funcional e linha staff. A linha staff é a junção da linear, é um pouco do processo da estrutura funcional, né, com a estrutura linear, certo? Nós temos a estrutura linear, como ela se coloca. Professora, por que é que a senhora está mostrando essas imagens? Em provas de concurso, eles mostram essas imagens e pedem para você marcar. Por exemplo, uma prova que eu fiz agora recente, ele tinha uma imagem de uma estrutura, tá? E pedia para marcar a alternativa que era referente àquele organograma, certo? O organograma que estava ali na imagem. A questão era só essa, tá, gente? Nós vamos explicar. E a estrutura divisional. Cada uma dessas divisões tem o seu próprio executivo que administra o funcionamento da agência, controla seus orçamentos e aloca os recursos. Grandes empresas empregam esse tipo de estrutura divisional. Né? Um exemplo de estrutura de divisão é a empresa de automóveis, que separa sua empresa por ramos de veículo, certo? Tipo SUV, elétricos ou sedã. Vantagem, concentra-se em um único bem ou serviço, liderança bem mais centralizada. Desvantagem dessa estrutura divisional, má integração com outras divisões, competição entre as divisões, falta de comunicação entre as divisões, a comunicação é falha, tá? E possíveis implicações fiscais. Estrutura matricial, olha só a imagem da estrutura matricial. Fornece elementos de uma estrutura funcional, com a existência de departamento, tira proveito de ambos os modelos de uma forma aprimorada e mais confiável. Né? E na estrutura matricial, cada departamento está subordinado à sua gestão, mas também subordinado ao líder do projeto, tornando os funcionários subordinados, né, 2 vezes. Esse modelo matricial permite às empresas investir não só na especialização setorial, mas também na inovação e flexibilidade de projetos independentes. Estrutura matricial, vertical, horizontal. No caso de uma organização vertical, a CEL está no nível mais alto, seguido pelos departamentos e seus respectivos supervisores. Em outras palavras, a escala vai descendo para o departamento inferior. Nessa organização, a relação entre líderes e liderados está claramente definida. A decisão é tomada em um nível hierárquico. Como sua estrutura é mais inflexível, a comunicação costuma ser mais lenta. Tá? Numa organização horizontal, a disposição de pessoas é feita através do agrupamento de conhecimentos semelhantes. Há uma maior disseminação de conhecimento entre pessoas da mesma área. Né? E, em contrapartida, embora a comunicação entre os membros do setor tenha melhorado, né, com o desenvolvimento da empresa, a comunicação entre os departamentos enfraquece. O pai da teoria clássica da administração, Henry Fayol, criou a estrutura mais adequada para pequenas empresas. Na estrutura funcional, os recursos são organizados por departamento, exemplo, produção, contabilidade, administração, contabilidade, desenvolvimento, tá? Marketing e assim por diante. Recursos alocados a cada departamento são reportados a um gerente.
Além disso, em cada área existem pessoas que compartilham conhecimentos e habilidades semelhantes, né? E as principais vantagens incluem comunicação interdepartamental facilitada, especializações valorizadas e níveis hierárquicos bem definidos. E olha só as atividades, né? De acordo com o que a gente viu aqui nessa aula, o modelo de estrutura organizacional que possui como principal característica o aprimoramento da competência dos funcionários no entendimento das necessidades dos clientes é o da organização por projetos, por processos, por produtos, por clientes ou territorial. Estrutura organizacional que possui como principal característica o aprimoramento da competência dos funcionários, ou seja, aprimora a competência, está motivando os funcionários, né? No atendimento das necessidades dos clientes. Ele se preocupa também com os clientes, não só com os funcionários. Que organização é essa? Que estrutura de organização? É por projeto? Por processo? Por produto? Por cliente ou territorial? Por clientes. Ok? Vamos lá, segunda questão. A estrutura que não se parece com uma pirâmide. Olha aí. Estrutura que não se parece com uma pirâmide, porque existe duas bases de departamentalização operando simultaneamente. É denominada funcional, linha staff, divisional, matricial ou militar. Estrutura que não se parece com pirâmide. Vamos lá? Existem duas bases de departamentalização. Matricial. A gente acabou de mostrar a imagem, né? Se tivesse a imagem aqui, a gente saberia, né? Mas tinha lá, certo? No conteúdo, tá? E olha só, como eu falei para vocês, como se apresenta nos concursos, né? Considere o organograma abaixo. Presidência, assessoria especial, divisão 1, setor, divisão 2, divisão 3. Que organograma é esse? É do tipo matricial, em rede, staff, militar ou plana? A gente acabou de mostrar os modelos. Linha staff, que é uma junção da linear com a funcional, tá? Pessoal, ficamos por aqui, tá? E grande abraço para vocês.